E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, Auxiliando na Educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos aí para o assunto da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, iremos fazer a correção da atividade simulada de matemática que foi aplicado aí na plataforma inteligente. Então vamos lá para a nossa correção. Aqui na nossa correção, hoje 11 de outubro de 2024. Correção da atividade simulado. Atividade essa que foi aplicada na plataforma inteligente no dia 9 de outubro. Então, na primeira, nós temos uma questão simples, né? Que a Sâmia comprou 2 camisetas, R$12, R$16, tinha levado uma cédula de 50. Quanto ela ficou de troco? Então, bem simples, 12 mais 16, 28. Tirou de 50, subtraiu aqui 50 menos 28. R$22 foi o quanto ela ficou de troco. Opção C. Na segunda questão, análise aqui de tabela, sabendo que no total de meninos do noturno é 214, quantas meninas estudam no nono ano no turno da noite? Então, eu vou olhar turno da noite, meninas, nono ano, esse valor X. Então, se eu souber quantos alunos tem sexto, sétimo e oitavo, fazendo aqui o somatório, dá 200. Como me foi informado que são 214 meninas no turno da noite, tirando o sexto, sétimo e oitavo, que são 200, de 214 restam 14, que são as meninas do turno da noite do nono ano. Opção B. A questão um pouco mais trabalhosa devido aos números grandes. Então, nós temos aqui a seguinte informação. A área do estado do Mato Grosso do Sul, 357.125 km². E aí as informações para você descobrir a área do estado do Mato Grosso e do estado de Goiás. Então, Mato Grosso do Sul tem esta área e tem a mais que Goiás, 17.038. Então, para saber o tamanho do estado de Goiás, a área, eu pego os 357, 125, como ele tem a mais, eu subtraio o a mais, né, 17.038, e o estado de Goiás vai ter 340.087. Mato Grosso do Sul possui 546.233, a menos que o estado do Mato Grosso. Então, se ele tem a menos, eu vou juntar o que ele tem com o que falta e vai ser o tamanho do estado do Mato Grosso, 903.358. Como ele quer saber aproximadamente a região centro-oeste, qual é a área dela, é só somar a área dos 3 estados. Ou seja, fazendo aqui o somatório do primeiro, do Mato Grosso do Sul, de Goiás e do Mato Grosso, você tem 1.600.570 aproximadamente. Opção A. Aqui, estudo de gráfico, só analisar. O Rio Amazonas é o mais extenso, 6.515 quilômetros de extensão. A pergunta aqui, quais 2 rios juntos são maiores em extensão? Juntando 2 rios e vai ficar maior do que o Rio Amazonas. Então, se quer que fique maior que o Rio Amazonas, eu devo pegar no meu gráfico as 2 maiores barras, depois do Rio Amazonas. Então, as 2 maiores são Paraná e Puros. Calculando esta soma, dá 6.650, que é maior do que os 6.515 do Rio Amazonas. Então, Rio Puros e Rio Paraná, opção C, é a resposta certa. Na quinta questão, outra questão simples, né? Você teve aqui uma compra de 4 objetos, a bola, a luva, a chuteira e as par de meias, levou R$200 e quer saber qual a expressão representa esta situação. R$200 é o que se tem,
32, 23, 79, 18 são compras, então tudo é saída, é o 200 menos esse valor junto. Então, resta só esta opção, porque as outras eu estou somando com 200. E não, eu só estou tendo gastos, não tem nada sendo de retorno. Né? Então, a opção bem simples aqui, B, é o item D, né? 200 menos o somatório disso aqui. Mais aqui um quadro, né? Onde você tem as despesas do seu marino e o salário dele é de 987. Então, o que sobra depois dele gastar com alimentação, transporte, moradia, educação, lazer e outros, ele guarda numa caderneta de poupança. Então, eu devo efetuar o somatório dos meus gastos, né, dos gastos aqui do seu marino. Fazendo esse somatório, você encontra 844 de gasto. Como o salário dele é de 987, 987 menos os gastos 844, ficamos aí que ele sobra todo mês R$ 143, que ele coloca na caderneta de poupança. Opção B. Na questão 7, temos parecido, só que começamos com 600 e aí retiramos, então é menos, deposita é mais, vai sendo guardado na conta. Então, depois de fazer retiradas e depósitos, com quanto ficou Araújo no seu saldo final na conta? Então, é o 600 menos 75, mais 20, porque ele deposita 20, retira 25, deposita 30, fazendo esse cálculo, 550, opção D, ok? Nossa oitava questão, seu marino, pai de Odete, comprou a bicicleta. Então, aqui também temos parecido com aquela questão 3, dos estados do Centro-Oeste. Temos a primeira parcela, 115. A segunda, 50 a mais. Então, 115 mais 50, 165, porque é 50 a mais do que a primeira. A terceira, 60 a mais que a segunda. Então, 165, nós achamos, mais 60, 225. É o valor da terceira. Já a quarta é a primeira, 115, com a segunda juntas. Primeira, 115, 175, 280. É a quarta parcela. Quanto custou a bicicleta? Primeira, mais segunda, mais terceira, mais quarta parcela, dando aí um total de R$ 785. Opção B. Nona questão, novamente, nossa tabela do terceiro trimestre de 2012, de um pet shop Confesso. Nós tivemos aqui despesas e faturamento, quanto ganha e quanto gasta. Então, qual foi o saldo final? Bom, nas despesas, 1.000 mais 500 mais 600, 2.100, 2.100 de despesas, faturamento, 700, 800 mais 900, 2.400. Então, se eu faturei 2.400 e gastei 2.100, efetuando essa diferença, o meu saldo foi de R$ 300 nesse trimestre, ok? E na nossa última questão, nós temos aqui duas opções para serem realizadas para efetuar o cálculo do que se pede no item aqui, que é o saldo dos frascos do soro fisiológico em estoque no dia 4. Então, nós temos aqui uma tabela que mostra entradas e saídas, né? Então, pelas entradas e saídas, eu vou fazendo o cálculo do saldo. Né? Nós vimos aqui que teve saída, eu diminuí de 1.837, deu 1.805. Aqui teve mais entrada do que saída, então eu diminuo. Como teve mais entrada, eu somei com 1.805, deu 2.133. O que ele quer saber, o dia 4, temos duas opções. Eu posso olhar o número de cima e pelo número de baixo. Como assim? Pelo número de cima, eu tenho 32,67. Houve mais saída do que entrada. Então, diminuiu a quantidade de frascos. Quanto foi que diminuiu? Então, primeira saída.
Primeira resposta, eu pego 67 menos 32, então, fazendo aqui a diferença entre os dois, dá uma saída de 35. Saída porque 67 é maior e é saída. Então, se houve uma saída de 35, e estava em 2.133, tirei os 35, foi a saída, 2.098. Qual é a segunda opção, professor? Ao invés de eu olhar para o número de cima, eu olho para o número de baixo. Aqui se torna mais fácil porque não tem entrada e saída, só tem saída. Então, este número foi tirado, ou seja, a saída de 39, tirando 39, sobraram 2.059. Então, se tirando 39 sobrou 2.059, a outra opção é, houve uma saída de 39 e deu 2.059. Então, se eu devolver esses 39 que saíram, né, vai dar 2.098. Ou seja, de uma forma ou de outra, você tem duas maneiras diferentes de achar o mesmo resultado, opção A. Com isso, chegamos aí no final das nossas correções. E assim vamos chegar no final da nossa aula, certo? Nós tivemos aqui as correções do nosso simulado de matemática. Você deixa aqui nos comentários, certo? Na caixinha de texto desta aula, certo? Aí na plataforma. Deixa aí os seus comentários, qual questão você achou mais difícil, como foi que você saiu, que já vai contar a sua presença na aula de hoje, ok? Hoje apenas revisando para nossa semana de avaliações que está chegando, ok? Então vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. Até a nossa próxima aula!